Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Meus queridos irmãos, nós estamos estudando a oração do Pai Nosso. Nós já vimos 3 petições: santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Notamos que estas 3 petições ajustam o foco da oração em Deus. Então, isso nos ensina o Senhor Jesus, Deus em primeiro lugar em tudo. Após ajustar o foco da oração em Deus, ele passa a focar nas necessidades do homem. É isto que veremos de agora em diante. Então, hoje, nós passaremos a parte da oração que foca as necessidades, ou foca a oração nas necessidades do homem. Com isso, ele passa a dizer: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Lembremos que o nosso Deus é o Yahvé Yireh, o Deus que provê, o Deus de toda provisão, o Deus que cuida de todas as coisas. Esta expressão significa: dá-nos o pão necessário, dá-nos a porção necessária para um dia. Esta é a ideia da expressão. Notemos que os discípulos do Senhor Jesus, eles devem ser moderados em seus desejos, em suas solicitações. Nós devemos pedir pão, isto é, nós devemos pedir o necessário para a nossa existência e não luxo. Pão aqui significa tudo aquilo que é necessário para a manutenção da vida do ser humano, ou seja, para a nossa manutenção. Em Provérbios 30, os versos de 8 a 9, vai dizer o seguinte: não me des nem a pobreza, nem a riqueza, dá-me só o pão que me é necessário, para que eu de farto não te negues e diga: quem é o Senhor? Nós notamos isto, meus amados irmãos, quando andamos por estes países ricos, estes países que têm suas necessidades satisfeitas. Nós notamos que eles não se lembram mais de Deus. Nós notamos que Deus para eles não tem mais sentido, e grande parte destas pessoas nem creem mais na existência de Deus. O Deus deles é o dinheiro. Por que isso? Porque eles tiveram em abundância, se enriqueceram, se esqueceram de Deus. Mas continua o autor de Provérbios dizendo: ou empobrecendo, não venha a furtar e profane o nome do Senhor. Quer dizer, se eu ficar também tão necessitado e não tenha nem o que comer, eu não quero roubar, eu não quero cair neste erro. Então, ele pede ao Senhor sabiamente: dá-me o necessário. Não preciso ser rico, mas também não preciso ou não quero passar necessidades para também não profanar o teu nome. Então eu não quero profanar o teu nome e nem quero me esquecer do Senhor, que o Senhor é o Deus que dá o necessário para a existência humana. Então, meus queridos irmãos, outra lição que nós aprendemos deste texto é a humildade. Dá-nos. Então, embora estejamos ganhando o pão
com o suor do nosso rosto, nós temos que reconhecer que tudo vem de Deus. A saúde e tudo que nós necessitamos, que envolve o pão, ou seja, envolve aquilo que é necessário para a nossa existência. Então, meus amados irmãos, se nós trabalhamos, é porque temos saúde. Se nós ganhamos, o Senhor providencia o emprego e tudo aquilo para que não nos falte o pão necessário. Outro detalhe a ser observado é que Jesus ensina a pedir-nos, a pedir dá-nos e não dá-me. Então, ele ensina que nós pensarmos no próximo. Ele ensina que nós devemos também desejar que o nosso próximo tenha o sustento, ou seja, tenha tudo aquilo que nós também temos, que o próximo não passe necessidade. Então, nós devemos nos preocupar com o bem-estar dos nossos queridos irmãos no mundo todo. Por isso, ele ensina nesta oração a pedirmos, dá-nos, dá a todos nós, dá aos teus filhos, não nos deixes necessitados. Com isso, quando oramos esta oração, a nossa mente percorre a terra e nós lembramos que há necessitados em vários lugares e aí nós passamos a pedir por eles também. Com isso, o nosso amor pela humanidade vai se desenvolvendo. Também aprendemos que Deus cuida de nós. Então, não devemos estar ansiosos com o dia de amanhã, porque Deus cuida de nós. Isso nos faz lembrar de Filipenses 4, versos 6 e 7, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. E também lembramos ainda de Efésios 3:20, onde nos fala o autor sagrado, no caso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, que Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. E é uma verdade este versículo em nossas vidas, ou estes versículos, não é? Nós notamos que Deus tem nos dado muito mais do que precisamos para a nossa existência, não é? Ele tem sido tão bom para conosco. Então, meus amados irmãos, que nós possamos lembrar, a orarmos a oração do Pai Nosso, que nós possamos lembrar que Deus é o Deus que nos sustenta, nós dependemos dele em tudo, e que devemos pedir, não somente para nós, mas para todos aqueles que necessitam também do pão cotidiano, para continuarem existindo, para continuarem tendo condições de glorificar a Deus por tudo aquilo que eles recebem. Então, quando nós vemos o pão necessário a cada dia, nós glorificamos a Deus e lembramos que Ele é o Deus que cuida de nós. Que Deus o abençoe, meu querido, você e sua amada família, que você possa ter um dia na presença do Senhor, em o nome de Jesus. Que a graça e a paz do Senhor seja com todos, em nome de Jesus. Amém.